Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Lespe Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto polêmico. Os planos de saúde têm exigido agora o consentimento do marido para a colocação de DIU. Por isso eu estou aqui para falar sobre esse assunto com a doutora Cláudia Nakano, ela que é advogada especializada em saúde humana. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Boa tarde, obrigada, muito obrigada. Estamos também aqui com a doutora Natália Palandre de Azevedo, ela que é ginecologista e responsável pelo planejamento familiar na Prefeitura de Jundiaí. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então vamos começar, né, explicando aí um pouquinho, né, sobre essa questão. Eu acho que para a gente abrir esse programa, doutora Natália, vamos explicar para quem está em casa o que é o DIU. Ótimo. Bom, o DIU é dispositivo intrauterino. É um dispositivo em formato de T que é inserido dentro do útero para evitar a gravidez. Ele pode ser tanto hormonal quanto de cobre com prata também, e basicamente é para evitar a gravidez. Agora, em quais os casos, né, é indicado a colocação de DIU, doutora Natália? Para todas as pacientes que não quiserem engravidar, praticamente é isso, tá? Na verdade, a gente orienta, se a paciente nos próximos 2 anos não tiver interesse de engravidar, já é uma indicação para colocar o DIU. É mais fácil perguntar quais são os pacientes que não podem usar o DIU, tá? São pouquíssimos contraindicações. Eu até fiz essa pergunta, doutora, para a gente já entrar no nosso assunto principal. Sempre foi assim? Os planos de saúde sempre esperavam que existisse aí uma autorização do marido para a colocação do DIU? Ou não? Sempre foi uma questão mais tranquila e agora que veio à tona essa nova regra? Pois é, Tayana, essa regra é recente, né? E a polêmica, ela foi instalada a partir do momento que alguns planos de saúde começaram a solicitar essas autorizações, né, dos maridos, nos casos de mulheres casadas, para a colocação do DIU, do dispositivo intrauterino. As operadoras, elas se embasaram numa lei muito antiga e desatualizada, que é a Lei 9263, de 96, que é a Lei do Planejamento Familiar. E aí a gente tem uma interpretação errônea da lei. Por quê? No artigo 10, no parágrafo 5º, determina assim um consentimento expresso para ambos os cônjuges para a esterilização cirúrgica, que é aquela com cunho mais permanente, né? A doutora Natália que me corrija se eu estiver errada. Mas é aquela que a gente tem, por exemplo, para mulheres, a laqueadura, e para homens, a vasectomia, que não é o caso do DIU, que é um contraceptivo de forma temporária, ou seja, a mulher ela pode tirar a hora que ela quiser. E aí a gente tem uma questão que mesmo com esse consentimento para essa esterilização cirúrgica, já havia uma discussão sobre o assunto, até por ser desatualizado e não estar mais no nosso dia a dia, não estar de acordo com a ciência, até com a medicina, com os avanços que nós temos. Então a gente tem essa problemática em relação a esse pedido do plano de saúde e até entendendo como abusivo e ilegal. Agora, doutora Cláudia, você trouxe à tona aí, acho que uma boa questão, né? A gente já via essa polêmica, encontrava aí dificuldades para esse método, né? Laqueadura, a própria vasectomia é um processo longo, onde passa por psicólogo, por assistente social, demora. Isso quando se fala de SUS demora um pouco mais ainda, né, do que no próprio convênio. Agora o DIU é uma outra questão, né? Acho que isso veio à tona agora porque era algo simples, apenas um contraceptivo, né? Como são usados os chips, as próprias pílulas, injeções. Então, por que agora, né, os planos de saúde estão fazendo essa nova exigência? Então, os planos de saúde, Tayana, sempre agiram de forma
a prejudicar o beneficiário, aquela pessoa que precisa de um tratamento, precisa de uma liberação de cirurgia, colocando às vezes, né, questões assim burocráticas, uma demora excessiva em relação aos prazos, e com certeza a questão, duas questões impactaram aí, que foi a questão do reembolso e da liberação do próprio DIU. Então, o que a gente percebe é que o plano de saúde, de forma errada, utilizou um artigo da lei do planejamento familiar para embasar o seu pedido, mas é uma prática abusiva, ilegal, descabida, afrontosa à dignidade da mulher. Está totalmente errado exigir uma autorização do marido, no caso das mulheres casadas, para a colocação do contraceptivo. Tanto é que o PROCON de São Paulo notificou alguns planos de saúde pedindo explicações. O Ministério Público também já entrou até com uma manifestação confirmando que existe a obrigatoriedade, que os planos têm que cobrir o procedimento, e a própria ANS, ela já reconheceu também que existe essa obrigatoriedade do plano cobrir o procedimento do DIU, hormonal ou não hormonal, desde que tenha um documento médico embasando o pedido. Então, o único documento que é exigido e pode ser exigido pelo plano de saúde é o laudo da paciente. E o que muda, doutora, para as mulheres que não são casadas, por exemplo? Elas conseguem colocar com mais facilidade? Elas conseguem colocar, né, sem a autorização, para alguns planos que estão exigindo, sim, mas sempre a gente tem aquela problemática do reembolso e também da liberação. E isso não só, Tayana, para os procedimentos contraceptivos, a gente tem questões também, por exemplo, liberações para tratamento de quimioterápicos orais, terapias para crianças autistas, tratamentos diversos, colocação de órtese, prótese. Então, os planos de saúde costumam barrar esses procedimentos ou protelar uma resposta, e isso dificultando o tratamento daquele paciente. Agora, doutora Natália, você falou anteriormente na minha questão, né, que era mais fácil a gente perguntar em que casos a mulher não pode usar o DIU, e eu queria que você, então, respondesse essa questão. É claro, claro. Bom, basicamente, pacientes que têm sangramento uterino, que não tem diagnóstico ainda. Então, a mulher sangra e não sabe o porquê sangrar, a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico. Desses diagnósticos, se ela tiver um mioma, que é uma causa de sangramento, que está dentro do útero, tem vários tipos de mioma, eles podem estar na parede do útero, para fora, e na cavidade. Quando tem mioma na cavidade, isso seria uma contraindicação relativa, tá? Infecção do útero, uma infecção ativa no útero também seria uma contraindicação. Em mulheres com câncer de mama, ou que trataram de câncer de mama, o DIU hormonal também seria uma contraindicação. É basicamente isso. Então, quer dizer, praticamente todas as mulheres podem colocar. E, doutora, é importante a gente deixar claro, né, doutora Natália, e quero que você fale para quem está em casa, não é um método contraceptivo e não um método definitivo de que a mulher não poderá ou realmente implicará em algum problema quando ela quiser engravidar. Exatamente, ele não é definitivo, tá? O DIU, ele, dependendo do método, do modelo do DIU, ele pode durar de 5 a 10 anos, máximo. Ele teria que trocar de novo para um novo método, para um novo DIU, aliás. Mas tempo mínimo não tem também, tá? Agora não é definitivo e tirou o método, você já pode engravidar no mesmo mês. Tá? Então não é definitivo, a fertilidade volta imediatamente no momento que você tira o DIU, é muito tranquilo. E justamente, né, doutora Natália, por não implicar aí em nenhum problema quando a mulher quiser engravidar, que isso chama tanto atenção, né? Essa nova medida chama tanto atenção. A senhora, como médica, o que a senhora acha, né, dessa obrigatoriedade, dessa autorização? Bom, o DIU, ele é um dos melhores métodos contraceptivos que tem no mundo, né? Ele perde só para o implante, que é aquele chip que coloca no braço, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é comparável à laqueadura.
Mas ainda o uso do DIU é muito baixo no Brasil, não chega a 3% das mulheres que usam algum método contraceptivo. Então, o uso ainda é muito baixo. Se tiver obrigatoriedade ainda, vai dificultar ainda mais o uso do DIU, que é um método tão fácil, que tem no SUS, né? Então, ou que o plano de saúde cobre, é obrigatório mesmo, e eles cobrem, vai complicar muito. Tirando fora, não tem nem a questão da autonomia da mulher, ela tem que decidir que método ela quer usar. Mesmo, eu concordei totalmente com a doutora Cláudia, essa lei da laqueadura é muito antiga, tem que ser modificada, porque eu acho um absurdo a mulher ter que depender de assinatura do parceiro para poder decidir o método contraceptivo que vai usar, né? Sim, doutora Natália, você comentou que ainda são poucas mulheres que são adeptas ao DIU, e você falou aí, né, dos benefícios. Por que você acha que esse acesso ainda é tão pouco? Você acha que é falta de informação? Ou ainda custa caro? Ou às vezes é difícil o acesso, pode demorar um pouco? Por que a gente ainda vê essas taxas baixas? Tem uma série de coisas. Eu trabalho tanto no SUS quanto no particular, tem um consultório particular também. Então, a gente vê muito a questão de medo, então é medo de... Ninguém sabe a eficácia do DIU. Quando a gente explica e fala de quão eficaz que ele é comparado à laqueadura, elas até dão uma assustada, né? Nossa, é tudo isso? É tudo isso. Então, esse ponto é importante. Muitas têm medo de que pode piorar a cólica e muitas outras dúvidas, assim, que causa câncer, tem de boato, tem de tudo. Então, é falta de informação, muita falta de informação, não só pelas pacientes, mas por parte dos médicos também. Então, isso é uma coisa que eu vejo como eu estou no planejamento, né? Eu vejo os médicos da rede contraindicar DIU, por exemplo, em mulher que não tem filho, em adolescente, e que não tem contraindicação, a idade não tem contraindicação, você não precisa ter filhos para usar DIU. Então, tudo isso eu acho que dificulta um pouco aí o uso. Com relação ao plano de saúde, como eu falei, eu tenho consultório também. Eu acho que foi uma coisa muito focal de alguns planos, porque, por exemplo, eu coloco há anos já, nunca tive problema com o reembolso, até porque eu grampeio junto no documento, no meu relatório, a lei, que tem a lei que obriga o convênio a reembolsar o DIU. Então, eu já grampeio, então eu nunca tive essa dificuldade. Mas eu já penso por isso que eu já grampeio a lei, para não ter esse problema. Agora, doutora Cláudia, se já somos amparados pela lei, então realmente não tem muito o que discutir, né? Se existe uma lei que obriga, não tem por que agora os planos quererem essa carta, né, ou dificultarem esse acesso. Exatamente, Tayana, porque a gente tem a Constituição Federal criada em 88, no seu artigo 196, determina que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado. E aí a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que também veio para proteger aquele consumidor que precisa receber algum tipo de serviço, e a Lei 9656, criada em 98, que dispõe sobre os planos de saúde. Então, o plano de saúde, ele tem o dever de fornecer um serviço digno e honroso às pessoas que pagam por isso. E não só essa questão, a gente tem também a liberação pela própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, para os procedimentos de DIU hormonal e DIU não hormonal, que já estão no rol de procedimentos da ANS pela Resolução Normativa 465 de 2021. Então, a cobertura, ela é obrigatória e questionável, não precisa da autorização do marido, se a mulher for casada, e apenas a gente precisa apresentar a solicitação do médico ou da médica
requerendo que seja feito o procedimento. E aí a gente tem duas formas, através do reembolso, como diz a doutora Natália, né, que ela tem alguns casos assim, onde a mulher faz no âmbito particular e depois solicita o reembolso para o plano de saúde, ou mesmo liberando o procedimento para que seja feito na rede referenciada ou credenciada, mas a negativa de atendimento configura uma infração e esse plano de saúde ele pode ser multado em até R$80 mil pela ANS. Ou seja, vamos lá, só para a gente explicar o passo a passo, doutora Cláudia. Uma mulher que foi tentar colocar o DIU e teve essa exigência por parte do plano de saúde, eu imagino que isso deve ser documentado também. O que ela pode fazer para se defender e também para começar a que esses planos sejam punidos, para que não continuem fazendo isso com outras mulheres? Sim, a mulher que está passando por isso ou já passou, ela pode realizar uma denúncia aos órgãos de defesa do consumidor de sua cidade e procurar também a justiça, se ela não teve o reembolso ou a liberação do procedimento. Então, ela pode solicitar através de um advogado particular ou da Defensoria Pública ou de juizados especiais, o próprio reembolso, aquele valor pago que não foi reembolsado pelo plano de saúde por conta da falta da autorização do marido, ou a liberação imediata do procedimento cirúrgico. E diferentemente do que as pessoas imaginam, uma ação judicial na área da saúde, ela é célere, ela é rápida. Então a gente pede uma tutela de urgência, muitas vezes, que é uma medida liminar. O juiz, ele concede, se for um procedimento assim urgente, ele pode conceder no mesmo dia ou na mesma semana. Concedendo essa medida liminar, o paciente já pode fazer o procedimento ou seguir com o tratamento indicado pelo médico ou médica que o assiste. E, doutora Cláudia, cabe, por exemplo, algum outro tipo de processo por conta dessa conduta dos planos de saúde? Boa lembrança, Tayana, cabe sim, cabe um processo até indenizatório, no caso, no próprio pedido, a pessoa ela pode requerer danos morais por conta da falta de respeito e essa afronta, né? Porque existe afronta à consumidora que paga o plano de saúde e que não tem essa contraprestação, a sua dignidade, a sua liberdade de escolha, como a doutora Natália bem disse, e além disso, a gente tem, se a gente for avaliar, né, impedir uma mulher de escolher o seu método contraceptivo, pela Lei Maria da Penha, é até uma violência. Então, está totalmente abusiva, uma prática totalmente legal. Alguns planos de saúde fizeram, sim, essa solicitação aos beneficiários, não foram todos, mas já foram notificados pelo PROCON, o Ministério Público também está averiguando, e a ANS, e tem que ser dessa forma, tem que haver fiscalização e de forma também, né, premente que seja alterada a nossa legislação, que é principalmente do planejamento familiar, que é uma lei tão importante, mas tão antiga e tão em desacordo com a nossa realidade. Agora é importante também, né, doutora Cláudia, a gente explicar para quem está em casa que a gente está falando aqui de algumas denúncias que foram feitas de alguns planos de saúde. Não é que todos estão fazendo isso, a gente só está trazendo informação para que quem está em casa saiba que isso é ilegal, procure, né, todos esses canais aí de denúncia que a própria doutora Cláudia trouxe, para tentar resolver isso da melhor forma, porque então está completamente errado. Quem está pensando aí que tem que fazer a carta, está errado, não tem que fazer, não importa se é casada, se o marido consente. A ideia é que a gente não caia nessa história para que a gente também não regrida na questão, né, dos direitos da mulher, né, doutora Cláudia? Exatamente, e é um retrocesso, né? Tantos anos, tantos avanços que nós temos, né? Ainda existe uma desigualdade muito grande, principalmente no campo do trabalho, da remuneração, entre outras questões aí sociais que a gente já sabe, mas nós tivemos avanços também. Então é importante que os planos de saúde respeitem, né, essa autonomia da mulher
para que ela possa escolher, ter liberdade de escolher o seu método contraceptivo, bem como a questão do seu planejamento familiar, como ela quer que seja daqui para frente. Tá certo. Doutora Cláudia e doutora Natália, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta repercutindo mais sobre esse assunto. Estamos de volta com a LESP Cidadania, repercutindo essa questão, né, dos planos de saúde, pedirem para as pacientes apresentarem cartas com autorização do marido para colocar DIU. Então vamos voltar aí para essa questão. Doutora Natália, eu queria até focar um pouquinho nessa questão do planejamento familiar, que você, inclusive, faz esse trabalho aí na Prefeitura de Jundiaí, né? Como que o DIU está associado a essa questão do planejamento familiar? Bom, o DIU ele é um método de longa duração, assim como o DIU e o Implanon, né? Esses métodos de longa duração, como eu falei, eles são métodos que têm a maior eficácia entre os contraceptivos e chegam a ser igual ou até superior à eficácia da laqueadura. Então, como planejamento familiar, eles deveriam, na verdade, estar acima da laqueadura, o que não acontece no Brasil. Hoje, no Brasil, a laqueadura só perde para o uso de pílula. Tá? Então, assim, a gente deveria focar muito mais no DIU do que a laqueadura, visto que a laqueadura é um método cirúrgico. Então, como qualquer procedimento cirúrgico, existem riscos, né? Risco de infecção, de sangramento, até de óbito. Quando a gente tem o DIU, que é tão simples de colocar, tão rápido, com pouquíssimo risco e efeito colateral. Então, ele deveria ser aí o que mais se usa no Brasil. E a gente está fazendo trabalho para isso. Agora, doutora, a partir de que idade uma mulher pode colocar o DIU? Existe aí, claro, né? Você colocou aí alguns casos que a mulher não pode usar o DIU. Mas existe uma questão de idade também ou não? Não. A partir do momento que ela tiver relação sexual, ela já pode colocar. Tá? Por que da relação? Porque a gente precisa fazer o exame ginecológico para estar colocando o DIU. Né? Então, como é um procedimento ginecológico, pelo menos a relação sexual ela tem que ter. Tá? Mas não tem idade mínima. A questão da idade, aí entra um outro ponto. Adolescente, independente da idade, já pode ser atendida pelo ginecologista sem a presença dos pais, de responsável de maior de idade. Porém, para a inserção do DIU, ele acaba sendo um procedimento. Então, a única coisa é que para paciente abaixo de 18 anos, no caso de inserção de DIU, eu precisaria, sim, de um responsável, tá? Tá certo. Agora a gente está tocando bastante nessa questão da própria laqueadura, né, doutora Natália e doutora Cláudia. Mas aí já é uma outra história, né? A gente sabe que existe aí uma série de regras, né, para a laqueadura. Eu queria, doutora Cláudia, que a senhora falasse um pouquinho quais são essas regras e por que, né, que é tão diferente a questão da laqueadura com essa questão do DIU. Então, a gente tem, na Lei do Planejamento Familiar, no artigo 10, né, no parágrafo 5º, a determinação em relação à laqueadura, vasectomia, por ser um procedimento de cunho mais definitivo, digamos assim, precisa do consentimento expresso. Mas como a gente estava falando anteriormente, já é muito discutido também essa questão. Por quê? Para toda a sociedade, já é uma determinação ultrapassada. Não há, né, motivo plausível de se pedir uma autorização para o marido ou para a esposa para realizar um procedimento de laqueadura ou vasectomia. Não há necessidade. O planejamento familiar, ele ocorre em casa. É uma decisão do casal, né, ou da pessoa que mora sozinha. Enfim, nós temos hoje vários tipos de famílias. Então, já é algo muito ultrapassado e essa lei, ela precisa ser revista, mesmo sendo, né, um método com um cunho mais definitivo,
precisa ser revista, com certeza, essa parte da lei. E aí, colocar, né, juntamente com o DIU, isso acabou atrapalhando muitas mulheres que precisavam colocar fazer o procedimento, que não conseguiram e não tiveram também o seu reembolso. Isso acabou dificultando bastante no dia a dia. E como a Tayana disse, são alguns planos de saúde que praticaram essa abusividade e que o PROCON rapidamente já identificou e notificou. E, doutora Cláudia, essa obrigatoriedade, então, aí, tanto, né, para o DIU, quanto obrigar uma mulher que quer fazer laqueadura, obrigar essa carta, isso pode ser também plausível aí com uma questão de discriminação? Sim, é um ato não só discriminatório, mas que restringe a autonomia e a liberdade da mulher ou do homem, porque a gente tem também, inclusive, uma questão inerente à idade, né? Então, a gente tem na lei, né, que é previsto maiores de 25 anos ou pelo menos com 2 filhos vivos. Então, a gente tem que rever algumas coisas, até mesmo de acordo com a nossa realidade, né? Até mesmo para não ficar em desacordo com o avanço da ciência, da medicina e mesmo da sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, mais ciente, mais informada, e ao invés de dificultar, a lei, ela deve facilitar, principalmente para aquela pessoa que está necessitando de algum apoio naquele momento. Agora, até porque, né, doutora Cláudia, hoje em dia a gente vê muitos casais, muitas mulheres que preferem não ter filhos e aí passam por essas dificuldades, não conseguem fazer uma laqueadura porque não chegou à idade ou porque não tem filhos. Então, realmente é uma questão que precisa ser revista com o mundo atual, né? Pois é, Tayana, e isso é verdade. E foi feita uma pesquisa até pelo IBGE, que hoje nos lares brasileiros nós temos mais pets do que crianças. Então foi identificada essa questão e, sem dúvida, né, é a escolha da própria família. E a família, ela pode pensar e fazer da maneira que ela quiser acerca do seu planejamento familiar. É muito pessoal, é muito único. E a legislação, nesse momento, ela pode interferir de forma a prejudicar esse planejamento. Agora, qual que é o papel, doutora Cláudia, né, do direito aí voltado à saúde nessas questões? Então, primeiro, em relação ao DIU, a gente já tem uma resolução da própria ANS que permite esse cumprimento, ou seja, o plano de saúde é obrigado a cobrir o procedimento do DIU e não precisa de autorização do marido, apenas do laudo, do relatório do médico ou da médica que assiste a paciente. A gente tem também a legislação referente ao direito da saúde, que é a nossa Constituição Federal, bem como ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9656 de 98, que ela foi criada também para ajudar nessa relação do consumidor com o paciente, então, com o consumidor, paciente, com o plano de saúde. Então, a gente tem toda essa questão de proteção ao consumidor. E, doutora Cláudia, você até citou aqui, né, que na verdade o PROCON e outras autoridades já estão averiguando esse caso, né? Exatamente. O PROCON rapidamente já notificou aqueles planos de saúde que estavam praticando aquela medida ilegal e abusiva. A própria ANS, ela já emitiu uma nota recente falando dessa obrigatoriedade, já reforçando também essa resolução que aprova a liberação do procedimento, e também o Ministério Público, que está averiguando o que aconteceu. E eu não tenho dúvida, Tayana, que a gente vai ter uma enxurrada de ações pedindo danos morais por conta dessa prática abusiva e ilegal.
Então, infelizmente, a judicialização, às vezes, ela acontece por a gente ter essas práticas abusivas que acabam prejudicando o consumidor. Até porque é um atentado também ao próprio direito da mulher, né? Como a gente está falando aqui. Sem dúvida, né? A dignidade da mulher, a mulher como consumidora, a mulher ela fica sem autonomia, sem o poder de escolha, ela não tem o direito de escolher o método contraceptivo, aí a gente até pode colocar também, como a gente falou anteriormente, a Lei Maria da Penha, que é uma violência contra a mulher, né? Já é caracterizado uma violência. Então, a gente tem toda essa questão atrelada à dignidade da mulher que está sendo desrespeitada. Agora, a gente sabe também, né, doutora Cláudia, que muitas vezes as mulheres acabam fazendo o que o plano de saúde quer, mesmo sabendo que, né, é errado, por não querer entrar aí com um processo, por medo de demorar. É uma questão que demora mesmo ou não? Olha, os processos na área da saúde, eles são mais rápidos, mas são ações judiciais e ações judiciais a gente sabe que tem um tempo de maturação e geralmente levam em torno de 2 a 3 anos para ser finalizada. O que a gente percebe é que as pessoas, elas têm urgência, elas precisam do tratamento para ontem. Então, a única forma, às vezes, de conseguir uma liberação do plano de saúde é acionando a justiça, através de uma medida liminar. Porque você entra com um pedido para o plano de saúde para autorizar aquele procedimento e o plano, às vezes, demora muito tempo para conseguir liberar aquele tratamento. E a pessoa ela pode se prejudicar e acabar não fazendo o tratamento como o médico indicou, principalmente nos casos oncológicos, cirurgias que precisam ser feitas rapidamente. Então, a ação judicial é uma forma de resolver aquele problema. Se o plano não der uma resposta rápida, tem que judicializar, não tem outra forma. E hoje a gente tem um prazo de 5 dias úteis para uma resposta, por conta da pandemia. Antes, a gente tinha 72 horas, pela resolução 312. Então, qualquer pessoa que precisa de um tratamento, pediu para o plano de saúde, deve aguardar 5 dias úteis. Se o plano de saúde não responder ou der uma negativa, aí seja uma ação judicial. Agora, já que a gente está falando aqui, né, desta polêmica e também falamos um pouquinho da laqueadura, planejamento familiar, eu queria entrar até um pouquinho mais nessa questão da laqueadura também. A gente já teve algumas polêmicas com relação à própria legislação. Doutora Cláudia, até a doutora Natália citou que por ser um procedimento cirúrgico não é tão indicado, seria melhor a colocação de um DIU. Mas a questão de, por exemplo, a mulher vai lá ter lá o seu terceiro filho ou seu segundo filho e ela decide fazer uma laqueadura. Ela pode fazer isso no ato do parto? Isso é legalmente aceitável ou não? Então, tudo vai de acordo com a autonomia do paciente e também a indicação do médico, né? Se o médico indicar e achar viável que se faça isto, a lei não restringe. Então, é sempre uma indicação, né, do próprio médico, mas nós temos também que pensar não só na legislação, mas também em julgados. E hoje, os julgados que prevalecem são no sentido que a indicação do médico, ela é muito importante nos casos para o tratamento do paciente. Então, se houver essa necessidade, eu acho que a doutora Natália poderia até explanar melhor essa questão, deve ser feito de acordo com essa indicação. Por favor, doutora Natália. Na verdade, desculpa. Pode falar. Posso falar? Claro. Na verdade, essa questão é bem complicada. A lei da laqueadura ela é muito ampla no sentido da paciente que não está gestante, né? Então, ela não está gestante, tem mais de 25 anos ou 2 filhos vivos. É muito, olha, nos anos que eu estou em planejamento familiar, eu não peguei ninguém ainda que eu tive que contraindicar pela idade ou por não ter 2 filhos. É muito raro chegar alguém com 24 anos sem filho querendo laquear, tá? Agora, na gestação complica um pouco, porque tem uma parte ali da lei que fala o seguinte:
para laquear durante uma cesárea, durante um parto, na verdade, a mulher ela precisa já ter 2 cesáreas anteriores. Então, isso pelo processo obstétrico mesmo. Se ela já tem 2 cesáreas, o parto vai obrigatoriamente ser uma cesárea. Então, nesse caso, ela poderia laquear. Vamos supor que é uma paciente com 6 filhos, já está grávida, mas foi tudo parto normal. Ela não pode, tá? Então, isso complica muito a nossa vida, complica muito a vida da mulher. Por quê? A lei foi feita numa época em que a mulher não podia optar pela cesárea. A cesárea era via de parto para caso necessário. Hoje, a mulher tem essa opção. Ela chega no hospital, no SUS, e fala, eu quero cesárea, essa cesárea é feita. E na época que foi feita a lei, não tinha essa opção. Então, ela foi feita exatamente para se evitar indicar cesárea simplesmente para laquear. Só que hoje não tem mais sentido nenhum, visto que a paciente ela chega aqui e fala, eu quero cesárea. Só que a lei está falando que você não tem 2 cesáreas anteriores, então você não pode laquear. E acontece exatamente isso, porque como está em lei, é uma coisa federal, eu preciso aceitar, eu preciso estar de acordo com a lei, porque tem penalização, chega até cadeia na lei 2, eu não sei quantos anos lá, eu não sei direito, mas pode ter até cadeia, então eu tenho que seguir a lei que está absurdamente ultrapassada. Então isso complica muito, então a mulher tem que ter 2 cesáreas anteriores, ou ela tem que ter uma doença de base que uma próxima cirurgia aumente muito o risco da paciente. Aí a lei não especifica, mas fala para os 2 médicos, pelo menos, assinarem, né? E o ideal seria um dos médicos especialista na área da paciente. Então, por exemplo, uma paciente com uma cardiopatia, um problema no coração muito grave, o cardiologista tem que assinar falando lá, ela está realmente com risco, e aí a gente faz. Então, dificulta muito para a vida da mulher, para mim, como no ambulatório eu que assino as cartas, então isso dificulta muito. Essa lei tem que mudar, assim, para ontem. E aí eu imagino que a maioria das pacientes devem desistir, né, doutora? Porque... Eu tenho essa lei impressa na minha mesa daqui. Porque assim, eu falo, olha, me desculpa, eu não concordo, mas está aqui, ó. Nossa, doutora, mas eu tenho 10 filhos. Eu sinto muito, mas a lei está aqui, eu tenho que seguir a lei. Acho um absurdo, mas tenho que seguir a lei. Então, infelizmente, isso existe mesmo. E enquanto a lei estiver aí, eu tenho que tentar mudar. Mas enquanto ela está aí, eu tenho que seguir, porque senão eu vou sofrer as penalidades do não cumprimento da lei também, né? Sim, agora a doutora Natália, uma paciente que chega, né, eu quero fazer uma laqueadura e eu tive 2 filhos de parto normal, muitas vezes ela acaba desistindo de passar por esse procedimento cirúrgico, né, porque ela acabou de ter um filho e aí ela não, vamos supor, ela fez uma cesárea, não pôde fazer porque o primeiro foi normal, ela acaba desistindo, né, porque ela passa por uma recuperação de uma cesárea, ela tem que esperar, imagino que algum tempo para fazer isso, né? Isso, aí ela tem que esperar pelo menos 42 dias, pela lei também. Tá? Não pode fazer no puerpério, então 42 dias pós-parto para ela poder estar fazendo essa cirurgia. De qualquer forma, tem um ponto importante aí. Acho que assim, quem trabalha com planejamento familiar é muito claro, tem que ter em mente que não pode ser postergado a introdução de um método contraceptivo. Por quê? Porque o risco é dela ter uma gravidez indesejada, né? Então, muitas vezes... não tem nem condições de estar tendo outro filho. Então, isso é muito importante. Mas nessas pacientes, eu acho que o mais importante, mais ainda do que modificar a lei, seria fazer um trabalho grande em cima do aumento do uso de DIU, tá? Porque por mais que a laqueadura definitiva, ela tem risco, mais uma vez eu falo, ela tem risco, e mais de 30% dessas mulheres que fazem a laqueadura, elas se arrependem depois. Então, é um número muito alto de arrependimento. Se ela tivesse com um método não definitivo, ela teria chance de se arrepender. Estaria com o método protegendo igual, porque a falha é a mesma da laqueadura, mas ela pode se arrepender e não tem problema, é só tirar o DIU que está tudo certo. Diferente da laqueadura que tem
por ser definitiva mesmo, né? Sim. Agora, doutora Natália, se a gente tivesse que elencar aí, né? Você falou que a laqueadura e o DIU têm a mesma porcentagem aí a margem de erro, né? Quais seriam os outros métodos que viriam depois? Por exemplo, para a mulher que assistiu essa matéria e está achando já complicada essa história do DIU. Então, assim, os mais eficazes, dos mais para os menos eficazes, né? Primeiro é o implante, ganha de tudo, ganha da vasectomia, ganha de tudo. Depois a vasectomia, depois vem o DIU hormonal, ele ganha da laqueadura. Depois vem a laqueadura e tá ali com o DIU de cobre. Na sequência dos mais eficazes para os menos, os injetáveis, então as injeções tanto de mês ou de 3 meses, e depois a pílula vem junto com o adesivo, vem junto com o anel vaginal. Depois ainda a camisinha e depois os métodos de ejacular fora, os métodos do calendário, né? Então seriam esses os métodos, a tabelinha, né, que fala. Então depois, por último, esses métodos. Tá certo, doutora Natália, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa Lespe Cidadania. Já estendo o convite aí para próximas oportunidades também. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Doutora Cláudia, também quero agradecer a sua importante presença aqui para falar dessa questão, né? E daí os meios de como sair de uma cilada dessa. Eu que agradeço, é uma oportunidade única e levar essa informação, né, essas informações às pessoas que precisam é muito bom, muito obrigada. Tá certo, muito obrigada a vocês duas. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.